Não, eu entrei primeiro. Olha, Pô, toda vez ficar com o Guilherme. é Começou porque a é o gravação. link. Não sei. Será que é pelo link, hein? E agora eu não vou conseguir gravar, não, Não, é? ele tá gravando já, tá gravando. Guilherme botou pra O gravar. Guilherme colocou pra gravar. Pronto, pronto. Depois eu vou ver isso aí, viu? Porque para ficar comigo aqui, para ficar mais fácil. Então vamos embora. Então, beleza. Variáveis em memória. Certo? É o assunto da aula de hoje. O que a gente quer? Gravar uma determinada informação na memória RAM, tá? A memória RAM é aquela memória que você perde o que você gravou quando o computador é desligado. Então, a gente tá essa memória para o programa funcionar, para fazer os cálculos ali que são necessários no momento da execução, certo? Os dados, eles têm tipos diferentes, tamanhos diferentes, tá? Então, por exemplo, vamos pensar aqui. Um vídeo é muito maior em tamanho do que uma imagem apenas, certo? Um vídeo é maior do que um áudio, dependendo do tamanho do vídeo e do áudio, né? Um texto é menor, ocupa menos espaço nos meus arquivos, né? Um texto é menor do que um áudio, do que um vídeo, do que uma foto, né? Em geral. Então, os dados, como são diferentes uns dos outros, eles ocupam mais ou menos espaço na memória, tá? Então, na linguagem C, existem os tipos de dados, tá? O que significa isso? São quantidades de memória reservadas, tá? Que o programa reserva, ou seja, nenhum outro programa pode usar, só o meu programa, tá? Para guardar um tipo diferente. Então, por exemplo, existem os tipos de dados inteiros, guardam números inteiros, tá? O tipo de dado caractere, que é char, guarda um único caractere, uma única letra, certo? Pode ser qualquer letra do alfabeto, mas só cabe uma, tá? E temos tipos de dados para guardar números que têm casas decimais, né? Números reais. Então, 3,14, 1.414. Então, números que têm vírgula, eu guardo nesses tipos float. E se eu precisar guardar muitas casas decimais depois da vírgula, 0,000001. Aí eu uso double, cabe mais casas decimais depois da vírgula. Então, para cada dado diferente, eu tenho um tipo para ele, tá? São os tipos de dados, certo? Esse tipo de dado é para quê, professor? Agora que a gente está aprendendo, é para eu reservar o espaço de memória, para guardar o dado. Então, quando eu digo que o meu dado é do tipo float, ele vai reservar 4 bytes para mim na memória, e assim por diante, tá? Então, vamos lá. Então, as linguagens de programação, independente de ser linguagem C, que é a nossa linguagem é C, ou outra linguagem, elas têm os tipos de dados, a maioria delas, certo? Para representar letras. Professor, antes do senhor passar, perguntaram aqui no chat qual é a diferença entre float e long. Tá. O float e o double, ele é para guardar números que têm casas decimais. E esse long é para se eu precisar aumentar o tamanho do inteiro, por exemplo. Certo? Aí eu posso botar long int. O long é para eu aumentar ainda mais o tamanho, tá? Eu boto na frente. A gente vai ver isso aí ainda, certo? Calma que a gente vai ver, tá? Mas ele é para números inteiros. E o double e o float é para números reais, que tem vírgula, tá? Deixa eu ver se tem mais pergunta aqui. O meu chat não tá. Beleza? Então, isso é para quê, professor? Esses tipos é para guardar, reservar um espaço na memória RAM para o meu programa jogar os dados lá dentro. Certo? Então, aí, ó, pronto, respondendo a pergunta aqui, ó. Int números inteiros, long números inteiros também, sendo que maior, um número inteiro maior, tipo 9,9, vírgula não, porque não pode, né? É inteiro, né? 9999999, um número bem grande. Vai chegar uma hora que não vai caber aqui dentro. Então, você usa o long, tá? Vamos lá. Então,
E as variáveis, professor? O que é isso? É assim, eu tenho aqui a representação da memória RAM. Cada retângulozinho desse aqui, certo? Vai caber alguns bytes de informação, certo? Cabe 1 byte aqui em cada retângulo desse, ok? É um espaço lá na memória RAM. Só para lembrar vocês, deixa eu abrir aqui a câmera aqui para mostrar um pente de memória RAM. Peraí. Não sei se vai dar para ver, porque tá ruim aqui a luz, mas isso aqui é um pente de memória RAM que tem dentro do nosso computador, dentro do notebook, dentro do computador, dentro do... Professor, e dentro do celular tem algum tipo de memória RAM? Tem. Não vai ser um pente assim que você encaixa, né? Já está lá encaixado na placa do celular, já está lá soldado, né? Mas todos esses computadores têm uma memória volátil, que é aquela memória que ela, quando você desliga a energia elétrica, você perde a informação que está. Então, essa memória é a memória de trabalho, não é? Vou fazer uma analogia, assim, bem errada, certo? Uma analogia bem distante da realidade. Essa memória aqui é como se fosse aquela nossa memória que você está usando aqui só para fazer, só para prestar atenção aqui na aula. Na aula não, porque eu quero que você... Na aula não. É uma memória quando... Na aula não, que eu quero que você grave. Vai esquecer. Na aula não. Essa memória é quando você está andando na rua e você sabe que você viu que tem um poste e você vai se desviar do poste. Assim que você se desviar do poste, você não precisa ficar lembrando que viu um poste na rua, né? É aquela memória de trabalho ali que você usou só para fazer seus cálculos ali na hora, mas você não vai gravar, você não vai dormir para se lembrar no outro dia que você passou por um poste. É essa memória RAM aqui, uma analogia, tá? Deixa eu fechar a câmera agora, aqui está o sol. Pronto. Certo? Então, é essa aqui, ó, é a memória RAM, tá? É a nossa memória volátil. Cada espaçozinho para guardar um byte tem um endereço, certo? O endereço de memória. É assim que eu peço para o meu sistema operacional. Eu digo Windows, Linux, Android, seja lá qual for, iOS, leia para mim, ou então escreva para mim naquele endereço de memória. Aí o sistema operacional vai lá e faz para mim, tá? Tudo eu peço para o sistema operacional. O meu programa ele está dentro do sistema operacional. É como se o sistema operacional fosse o universo e o programa é um planeta ali dentro, tá? Ele tem que seguir as leis do sistema operacional, certo? É o sistema operacional que manda. Então, eu peço para o sistema, me dê memória livre para eu guardar informação. Aí o sistema operacional diz, tá aqui, esses endereços aqui é para você usar, tá? Só que eu, que sou programador, que estou construindo um programa, se eu ficar tendo que me lembrar desses números, que nem sequer são números decimais, são números em hexadecimal. Você vê que tem umas letras aqui, ó, F, E, D, é outra base de notação, não é na base 10, tá? Então, é difícil para você memorizar. Então, a gente não vai programar um programa assim, com endereços de memória. A gente vai usar nomes que a gente chama isso de mnemônicos. Deixa eu escrever essa palavra aqui. Mnemônico, certo? São os nomes das variáveis, tá? Mnemônico, ok? O que é um mnemônico, professor? É uma palavra que você usa para ajudar a memorizar. Então, em vez de eu ter que me lembrar do endereço de memória, eu invento um nome para minha variável, para essa região da memória, certo? Eu dou um nome, um apelido, tá? Isso é o que a gente chama de variáveis. Então, as variáveis são regiões da memória que eu reservei para o meu programa usar, tem endereços de memória reservados só para o meu programa, e eu dou um nome para essa região, para eu me lembrar só do nome, tá? Porque é mais fácil programar jogando informação aqui, ó, em sum, é porque está em inglês aqui, tá? Em soma, em idade, em média, tá? Em ponteiro para soma. Peraí, professor, o que o senhor está falando, meu amigo? O que é variável no que o senhor está dizendo aí, que eu estou anotando? Diga de novo que eu não entendi, não, Vitória.
O senhor pode falar o que é variável de novo? Porque eu tô anotando. Pronto. O senhor tá falando meio ligeiro. Tá. Ó, variáveis são espaços de memória, certo? Reservados para o meu programa. Então, variáveis são espaços de memória Pronto, obrigada. reservados para o programa. Eu quero guardar dados nesses espaços de memória, tá? Vamos lá. Certo. E aí eu dou um nome para essa variável, para esse espaço de memória. Eu dou um nome. Tipo, aqui tem vários, tem 1, 2, 3, 4 variáveis. Elas têm um tipo. Essa variável sum é do tipo inteiro. Gasta 4 bytes, o tipo inteiro. Então tá aqui, ó. 1, 2, 3, 4. 4 bytes reservados, esses endereços de memória aqui, reservados para a variável sum, que é do tipo inteiro. Dou um nome para ela, eu digo qual é o tipo, e o sistema operacional reserva para mim. Quando eu precisar saber o endereço, só basta eu saber o primeiro endereço, tá? Eu sei que começa daqui. O resto são 4 bytes consecutivos depois, tá? Então, eu nem sequer preciso saber todos os endereços de memória. Só precisa saber o primeiro. Professor, está muito abstrato, muito abstrato. Vamos para uma coisa assim mais prática. Vamos fazer na prática, professor. Aí deixa eu só ler isso aqui, ó. Então, aqui, ó, essa figura aqui, então, é um banco de memória, só que essa memória não é igual a essa que eu mostrei aqui. Tá? É uma memória chamada EPROM, que também é uma memória volátil. Quando você desliga, você perde, tá? E se eu quiser, então, guardar informação na memória, eu vou usar as variáveis. Então, olha só o que eu escrevi aqui. Ó. Em programação de computadores, quando precisamos armazenar informação em memória, fazemos o uso das variáveis. Variáveis são uma abstração da memória volátil. O que significa isso? Abstração nesse caso aqui, eu estou querendo dizer uma representação, tá? Uma forma de você enxergar a memória RAM, a memória volátil, sem precisar saber todos os detalhes. Então, eu não preciso saber qual é o endereço. Licença. Eu não preciso saber qual é o endereço de memória. Eu não preciso saber como é que o sistema operacional faz para acessar essa memória. Eu simplesmente dou um nome e o sistema operacional que se vire, tá? O programador não precisa se preocupar com a complexidade que é armazenar e resgatar dados no chip de memória. Eu não preciso saber os detalhes disso, tá? Eu simplesmente vou dar um nome para minha variável e um tipo de dado. Então, vamos olhar esse exemplo aqui, ó, desse programa aqui, tá? A gente vai fazer ele, certo? Mas antes eu quero ler aqui, ó. Primeiro, vamos saber o que a gente já sabe até agora, tá? Esse comando hashtag include, ele inclui no meu programa um outro arquivo, tá? Onde já tem comandos, já tem programas construídos, escritos para mim e eu quero usar, para eu não precisar escrever tudo do zero, né? Eu já vou usar alguns códigos escritos por outras pessoas, tá? Isso é uma biblioteca. O que é uma biblioteca na linguagem de programação? São códigos já escritos por alguém que eu vou simplesmente usar eles, em vez de eu ter que fazer do zero, tá? A biblioteca que eu estou incluindo aqui é a biblioteca Standard, STD, é uma abreviação de Standard. Standard significa padrão em inglês, tá? Standard. Certo? Significa padrão. Então, é a biblioteca padrão de input, output, entrada e saída de dados. Certo? Ou seja, para que eu estou fazendo isso? Porque se eu precisar escrever na tela, eu vou usar a função printf. Nesse programa aqui, ninguém escreve na tela, então nem precisava eu fazer esse include aqui. Tá? Vamos lá.
Aí o main significa o quê? O main é um bloco de comandos. Significa, quando tem essa chave, abre chave e fecha chaves, tá? Significa que tudo que está aqui dentro vai ser executado quando você chamar o nome desse bloco. Então, é o bloco de comandos principal. É a função principal, é o início do programa. O programa começa no main, certo? Main significa principal, é onde o programa começa, tá? Pronto, então o programa começa dentro desse bloco. Pode ter outros blocos, mas a gente está no início, a gente vai ficar só no main, tá? Beleza. Barra, barra, tá vendo que tem a barra, barra, ficou tudo azul aqui, esse texto, e aqui embaixo também, ó. Tudo azul, ó. Significa um comentário, certo? Vai ser ignorado pelo compilador, pelo tradutor. Vai ser ignorado. É só para nós, seres humanos, escrevermos frases, textos que vão nos ajudar a entender o nosso código, certo? Então, um bom programador, ele escreve comentários para ajudar na leitura do código, tá? Então, vamos lá. Então, eu escrevi aqui, ó, declarando as variáveis. Declarar as variáveis significa dizer para o sistema operacional que eu estou querendo reservar espaços de memória para guardar informação, e eu estou dando um nome para esses espaços de memória, e um tipo. O tipo é para ele, por exemplo, o tipo inteiro gasta 4 bytes. Então, quando eu digo assim, eu quero uma variável, o nome dela é sum, do tipo inteiro, aí o sistema operacional reserva 4 bytes. Se eu disser que eu quero do tipo float, double, por exemplo, ele vai gastar 8 bytes, tá? Então, quando eu faço isso aqui, ó, int, declarando as variáveis, eu estou dizendo qual é o tipo de dado da região de memória que eu quero para guardar um número inteiro, para guardar um número que tem casas decimais. Double também é para guardar um número que tem casas decimais. O float e o double é para guardar números com casas decimais. A diferença é que o double tem o dobro de tamanho do float, tá? Caractere para guardar uma letra, qualquer letra, certo? Então, eu vou dizer o tipo de dado que vai ser guardado nessas regiões de memória, vou dizer o tipo, e vou dizer o nome da variável. Aí eu chamei de x, do tipo inteiro. Então, a variável x guarda números inteiros. Aí o sistema... Professor Vicente, Pode falar. tem caso de acontecer número inteiro e número real também, junto? A mesma variável... Oi? Não, tipo, número inteiro e número real junto. Juntos aonde? Dentro do mesmo lugar, da mesma variável, ou juntos Sim. no programa? Não, da mesma variável. Pronto, não pode, certo? Por que não pode? Pô, excelente pergunta. Peraí, deixa eu ver quem foi que perguntou, né? Foi Vitória? Foi? Foi. Pronto. Não, se você tentar, a gente vai tentar fazer isso, vai gerar um erro, certo? Porque eu reservo um espaço de memória, tá? Eu reservo um espaço de memória que tem um determinado tamanho. Então, inteiro aqui, vamos supor, ocupa 4 bytes. Aí eu vou mandar um número double que tem 8 bytes, não vai caber, certo? Então, para eu conseguir fazer isso, eu vou perder informação. Ok? Então, não é uma... em muitos casos, não dá para fazer, e quando eu consigo, eu perco informação, de alguma forma, tá? A gente vai ver, Tá bom. a gente vai ver isso ainda, mais lá na frente. Vamos lá, então aqui como é que cria variável? Então, quando eu estou declarando as variáveis, eu estou dizendo que existe esse espaço de memória para eu usar. Eu estou pedindo para o sistema reservar para o meu programa. Aqui o espaço de memória é X, que guarda números inteiros, então eu só vou colocar aqui números inteiros, tá? Se eu estiver colocando um número que não é inteiro, tá errado, porque eu estou cometendo algum erro, porque eu estou criando um espaço de memória que é só para número inteiro, tá? Float, números com casas decimais. Double, números com casas decimais, sendo que eu quero guardar mais informação depois da vírgula, tá? Caracteres, eu deveria ter colocado aspas simples aqui, eu errei aqui. Bom, vamos fazer, então,
Aí a pergunta de Vitória, professor, e se eu colocar um número que não é inteiro dentro do número inteiro? Para eu fazer isso, eu teria que converter um valor que está num determinado tipo para o outro tipo desejado. Como é que eu faço essa conversão? Então, aqui o exemplo que Vitória estava falando, ó. Eu criei uma variável do tipo float, x só vai caber números reais. Então, 3,14, 2,5, certo? Aí eu criei uma variável y que só inteiro, só cabe números inteiros. Então, 1, 2, 3, 4, 5. Eu não posso colocar 3,14 dentro de y, porque y é só número inteiro. Aí tá aqui, ó. X recebe números que tem vírgula, tem ponto, tá? Então, x recebeu é igual, recebe, ou seja, dentro desse espaço de memória x vai ser guardado o número 3,14. 3,14 é o número π, né? Beleza, guardei em x. Deu certo, professor? Deu, porque x é float, e float guarda números que tem vírgula. Então, deu certo. Professor, mas aqui não é vírgula, é ponto. Não, é porque aqui na linguagem C, você escreve ponto. E a gente, na matemática, a gente escreve vírgula, certo? Mas esse ponto representa a vírgula que a gente usa, tá? Mas a gente escreve o ponto, ok? Então, é 3,14, mas eu estou falando 3,14, mas é um ponto, tá? Então, aqui dá certo. Agora, se eu quiser pegar o 3,14 que está dentro de x e fazer y receber 3,14, que está aqui dentro de x, ó, vai dar um erro, porque y é inteiro. Então, como é que ele vai botar essa vírgula? Não vai caber. A única forma é se eu forçar, se eu disser assim, ó, diga que x é um número inteiro. Aí ele vai cortar o que tiver depois da vírgula e vai salvar só o 3. A gente vai fazer isso ainda hoje, tá? Vamos lá, vamos fazer o programa então. Vamos escrever o programa do zero, certo? Então, o que é que a gente vai precisar para fazer esse programa? A gente vai precisar do Code Blocks. Standard é padrão, a biblioteca padrão, tá? Isso, padrão, ou seja, é o que já vem instalado para mim quando eu instalo a linguagem C. Quando eu instalo o compilador, já vem para mim esses códigos para eu usar, tá? É o que vem por padrão. Que é padrão, professor? Ele é algo que se repete, ok? Então, toda vez que você instalar o compilador, já vai vir, por padrão, essas bibliotecas para você, tá? STD Standard significa que é a biblioteca oficial. Então, é padrão no sentido de oficial, certo? É a biblioteca oficial da linguagem C, tá? É a biblioteca STD, a biblioteca Standard. Beleza, pessoal. Então, eu quero abrir o compilador. Então, vamos lá para o Code Blocks, que a gente já instalou na aula passada. Então, quem não conseguiu instalar, você vai pegar os links lá no Google Classroom. Aqui, ó. Lá no Classroom tem um link aqui para o Windows, 32 bits, e para 64 bits, eu acho. Aliás, aqui, ó, eu vou botar esse aqui é para 64 bits. E quem tem 32 bits vai usar qual, professor? Deixa eu pegar aqui o link que eu botei na outra matéria lá de estrutura de dados. Eu vou botar para vocês, tá? Aqui, ó. 32 bits. Quem tem o Windows 32 bits vai instalar esse Code Blocks aqui. Ctrl C. Vamos lá para estruturas de dados, não. Fundamentos de lógica e algoritmos. Aí eu vou lá para a aula onde a gente viu a instalação e vou botar esse comentário aqui. Então, quem tem o Windows 32 bits, o link correto é esse. Aí está aqui o link. E quem tem o Windows 64 bits, o link correto é esse aqui,
tá? Então, isso aqui foi na aula passada, ok? Subindo para a aula de hoje. Então, eu abri aqui o Code Blocks, certo? Está aqui aberto, ó. Vou fechar essa página inicial aqui, que não me serve para nada. Pronto. Deixa eu abrir a lupa agora. Vou lá em cima criar um novo arquivo. New File, aqui, ó, o arquivozinho branco aqui. Ou eu vou aqui e clico em File, certo? Ou eu vou em File, New File. Ele vai abrir do mesmo jeito. Qual é o arquivo que eu quero criar aqui? Eu quero criar um arquivo fonte source C/C++. Na verdade, eu quero linguagem C. Então, a opção que tem é essa aqui, ó. É a segunda opção. Aí, marco aqui C e vou em Go, ir. Aí, vamos lá, Next. Escolho a linguagem C, já está escolhida aqui C. Ó, não é para botar C++, não, é C, tá? E vou em Next. Agora eu vou escolher aonde eu quero salvar. Eu quero salvar, por exemplo, em documentos. Já está aqui, em documentos. Ok. E o nome do arquivo? O nome do arquivo eu vou chamar de, sem acento, certo? Variável, sem acento, ponto C. Variável ponto C. Mas ele já vai salvar com o ponto C no final. Então eu chamo aqui de variável. Vamos ver se vai dar certo. Salvar. Aí ficou assim, ó. C users, o nome do usuário, documentos, variável ponto C. Aí eu vou aqui, finish, finalizar. Ele abriu aqui para mim, ó, variável ponto C, para eu digitar aqui, ok? O meu código. Essa parte aqui, Management Project Files, eu vou fechar aqui porque não vai me interessar agora. Então, eu estou só com aqui variável.c. Então, vamos escrever. Então, eu vou fazer um programa que cria algumas variáveis, tá? Então, olha só. Include. Vou aumentar mais aqui a... Como é que faz para aumentar esse negócio? Só que eu estou sem mouse, ó. Quero dar um zoom in e ele não dá. View. Deixa quieto. Eu queria aumentar o tamanho da letra, sabe? Para todo mundo conseguir enxergar. Eu acho que só eu, vocês não mudam não, tá? Só eu que vou mudar aqui o tamanho da letra para ficar bem grandão na aula. Então, aqui eu vou em Editor Settings e vou em... Meu amigo, que coisa complicada é essa? Pelo amor de Deus. O professor tá de boa aqui para ver. Dá para ver? Pronto. Então, vamos ficar assim mesmo. Include std, standard, io, input e output, ponto H. Isso aqui é para quê, professor? Para usar o printf, que é para escrever na tela. Certo? A saída de dados. Ok. Agora eu vou criar o início do programa. Início do programa. O início do programa é o main, tá? Void. Professor, void, o senhor não escreve void, o senhor escreve main só. Então deixa o main aí. Se der erro, a gente vai botar esse void, tá? É porque esse void é um assunto que eu quero falar depois. O void é um tipo de dado também. Tem o int, tem o float, tem o double, certo? E tem o void. Como é, professor? Volta aí, professor. Volte aí. Volta lá para o slide. Cadê, homem? Aqui. Slide. Na linguagem C, se eu quiser representar o vazio, o que não gasta nada, ó, tudo isso aqui gasta alguns espaços de memória. E se eu quiser representar algo que é vazio, eu vou escrever void. Aí não vai ocupar nenhum espaço de memória. Certo? É isso que significa void, tá?
Então, às vezes eu escrevo aqui void main, certo? Isso tem um significado, sendo que a gente vai ver lá na frente ainda, tá? Então, eu não vou escrever, eu vou deixar em branco, certo? Na esperança que o compilador entenda o que eu estou querendo fazer. Vamos lá. Dentro do início do programa, do bloco main, dentro do bloco main, eu vou criar, então, as minhas variáveis, certo? Então, criando as variáveis, tá? Queria muito aumentar a letra. Não tem como não. Edit, será que é edit? Não, não, deixa quieto. Então, eu vou criar as variáveis. Vamos lá, então. Eu vou criar uma variável do tipo inteiro, certo? Vou chamar de número pi, o número pi, para guardar. Então, não é inteiro, né, professor? O número pi é 3,14. Já ouviram falar no número pi na matemática? Uhum. Não. Pronto, o número π, Ah. certo? Quando você vai calcular o diâmetro da circunferência. Aqui, ó, deixa eu tirar da lupa. É um exemplo de um número famoso na matemática, certo? Então, deixa eu só botar aqui para você saber. Escrever A aqui. professora falou sobre ele na aula de matemática, eu acho que deu uma nota do meu de 2. Ela falou, não foi? Esse ano foi para vocês? Foi, ela disse Uhum. que tinha gente querendo descobrir as outras casas decimais. Aí mostrou pra Exatamente. gente. Então, é um número que tem infinitas casas decimais e se faz um cálculo, tá? Para descobrir esse número aí. Mas, geralmente, a gente arredonda para 3,14. Certo? 3,14 a gente arredonda, mas ele é bem maior. E ele significa o quê? Ele está relacionado ao diâmetro, a razão entre o perímetro e o diâmetro da circunferência. Deixa eu ver se tem uma figura aqui que mostre isso. Ih, rapaz, tá ruim. Vê esse site da Educa Mais Brasil, não tem uma figura boa. Ah, mas enfim, é um número que tem casas decimais. Certo? Tem muitos números depois da vírgula. Tá? É o número π. Então, eu quero guardar o número π aqui, ó. Então, eu não vou criar um inteiro, int, porque inteiro só ia caber o 3. E o vírgula 14, 15, 16, aqueles outros números não ia caber, certo? Então, não vou criar assim. Eu vou criar o tipo double, que é o que cabe mais. O que cabe mais números depois da vírgula é o double, certo? Aí eu vou chamar de π. Aí eu vou dizer que π recebe. Aí agora eu vou colocar bem muito aqui, lá do número π que a gente viu aqui, ó. Certo? Eu vou colocar. Deixa eu pegar uma imagem dessa aqui para eu colocar bem muito desses números aqui, ó. Isso aqui tá mais fácil de ver, né? Então eu vou botar 3.14159265. Vamos lá. 3 pontos. Digita no chat, professor. Sim, é. Pronto, pronto. Vou digitar no chat lá. 14 ponto. Nossa, tô falando errado. 3.14159265. Já me esqueci, pô. 3,14, 15, 92 e 65. Pronto. Vou botar esse número aqui. Ctrl C. Codebox. Ô, professor, quando é para mexer para fazer esses programas, não pode deixar a vírgula não, né? Só o ponto. Isso tem que substituir por ponto, tá? Você não bota vírgula não, senão vai dar errado na linguagem C. Ó. Eu botei uma vírgula aqui, tá errado. Eu tiro a vírgula e boto um ponto. Tá certo? bom. Aí, pronto. Criei o número π, certo?
com esse quantidade de casas decimais depois da vírgula. Vamos ver quantas casas decimais tem aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 casas decimais depois da vírgula. Vou criar uma outra variável que também guarda números reais, números que têm casas decimais, certo? Só que não tão grande assim como o double. Eu vou pegar o float, que cabe a metade, certo? Aí vou chamar de... vou chamar de float, né? Vou chamar de F, certo? Deixa ela aqui quietinha, tá? Então, lembrando, barra, barra é comentário. Então, aqui, se eu quiser botar um comentário, eu boto aqui, ó, número pi. Tudo que tiver depois da barra vira um comentário. Tudo que tiver antes não é comentário, não, é comando, tá? Agora, depois da barra vira um comentário, certo? Então, aqui é o número i, não, número pi. Pronto. Criei outra variável float, chamei a variável de f, e agora eu vou criar uma variável inteiro, do tipo int, guarda números inteiros, chamei ela de i, certo? Agora vou mandar exibir o valor que está salvo na variável pi, certo? Como é que eu faço isso? Para escrever na tela, é o comando printf, tá? Então, vamos lá. Printf, abre e fecha parênteses, bota ponto e vírgula no final, vai para dentro dos parênteses e abre e fecha aspas duplas, tá? Pronto. Aí, aqui dentro, eu vou escrever o texto que eu quero que apareça lá na tela, tá? Então, eu vou escrever assim, por exemplo, número pi. Ok? Eu não posso botar aqui dentro das aspas o nome da variável pi e querer que ele escreva aqui esse número. Por quê? Porque ele vai pensar que pi é um texto, uma palavra. Aí ele vai escrever essa frase aqui, número pi, pi. Então, não é assim que a gente manda escrever o conteúdo de uma variável. Eu vou ter que botar porcentagem. Aonde eu quiser que apareça esse número que está dentro da variável, eu vou ter que substituir por porcentagem, certo? Aí, como isso aqui é um número que tem vírgula, tá? Então, é porcentagem o quê, professor? Como é que eu sei? É porcentagem F, tá? Mas é double, professor. Double é o dobro da variável float. Deixa eu mudar o nome dessa variável aqui, senão vai confundir vocês, tá? A variável float não vai se chamar f mais não. Eu vou chamar ela de alfa, certo? E a variável inteiro eu vou chamar de beta, tá? Então, a variável pi, a variável alfa e a variável beta, tá? Só para a gente não ficar confundindo aqui com esse f que eu estou colocando aqui. Professor, se fosse para escrever aqui a variável beta, assim, ó, eu botava porcentagem i, porque beta é do tipo inteiro, certo? Se for para escrever aqui a variável alfa, eu quero que se aparecesse o número pi e aqui aparecesse o valor da variável alfa, eu ia colocar aqui porcentagem f, porque alfa é do tipo float. Então, aqui vai ser substituir o valor da variável alfa aqui nesse texto aqui, certo? Onde tiver a porcentagem f. Mas eu quero colocar, na verdade, a variável pi. Ok? E eu quero que ele substitua aqui porcentagem em alguma coisa. Como é que eu sei, então, qual é a porcentagem, professor? Será que eu vou ter que decorar isso tudinho? Não. A gente vai consultar o nosso livro, tá? Eu não sei se deu tempo de falar na aula passada, mas aí então eu falo nessa aula sobre esse livro, que é o livro Programar em C. Espera aí que tem alguém que está perguntando. Não tem que ser fora das aspas o valor? Isso, fora das aspas. Tá? Exatamente, Natan.
Bom, qual é o livro então, professor? Tem um livro que é Programar em C. Deixa eu botar aqui no Google, tá? Eu vou botar a lupa. Aqui, ó, você vai escrever assim no Google. Vou pegar o link desse livro. Programar em C. Pertence ao projeto Wiki Livros. Programar em C, Wiki Livros. Aí tá aqui, ó. Programar em C, Wiki Livros. É um projeto semelhante à Wikipédia, ensinando que é um livro, tá? Com tudo sobre a linguagem C, certo? Tudo que a gente está vendo aqui na disciplina de algoritmo. Então, se você precisar de um lugar para ler com mais detalhadamente, ó, por exemplo, a gente está vendo variáveis, tem aqui, ó, variáveis, certo? Os tipos de dados, tem aqui, tipos de dados, ó, vamos ver aqui, variáveis. Aí tem bem explicadozinho para você ler o que é, entendeu? Os tipos, tipo inteiro, quanto que gasta, para que agora com essa lupa, né, fica bem ruim de... Tá, então eu vou pegar o link para vocês, certo? Então, volta. Então o link é esse aqui, ó, Programar em C. É um livro, tá? Online. Se você quiser, você baixa o PDF, ó, aqui do lado, ó. Aí o PDF você pode ver no celular, a qualquer momento você pode estudar algoritmos, tá? Então, eu vou pegar esse link aqui, Programar em C, Ctrl C. Vou mandar aqui no chat também. Vou mandar lá na aula, no comentário da aula de hoje, tá? Então, livro Programar em C, do projeto Wiki Livros, certo? Esse é o livro que a gente vai usar, tá? E vou colocar lá no Swap também para vocês, certo? Então, eu vou colocar em todos os lugares aqui, porque às vezes tem gente que não está conseguindo acessar nada, a única comunicação da pessoa é o Swap. Então, eles orientaram a gente a colocar também no Swap tudo para, nesses casos, então eu vou colocar lá no registro de aula de hoje, isso, não, aqui. Variáveis, não. Variáveis e tipos de dados. Eu vou colocar aqui o link. Certo? Pronto. Beleza, professor. Tá aqui o livro, professor. E aí eu vou ler o quê? Porque a pergunta não tem nada a ver com isso. A pergunta é, eu quero saber o que é que eu escrevo aqui, porcentagem o quê? Quando for double. Quando for inteiro, é porcentagem I. Quando a variável for float, é porcentagem F. E quando for double, onde é que a gente vê essas porcentagens? A gente vai lá no nosso livro, tem que procurar o manual da linguagem, né? Então, deixa eu fechar essa tela aqui. Não seria D, não? Então, exatamente. Não, porque nesse caso não. É isso que eu quero mostrar. Então, eu estou estudando as variáveis, não é? Os tipos de dados, mas esse comando aqui é o comando printf, tá? Então, eu vou procurar lá no manual sobre o comando printf. O comando printf é um comando de saída de dados, output, que está lá na biblioteca stdio. Eu incluí o stdio para usar o printf. Então, eu quero saber qual é o porcentagem desse comando printf. Então, printf é saída de dados. Aí eu vou aqui, ó, entrada e saída simples. Cliquei. Aí tem aqui, ó, tem várias coisas. Aí tem o printf, vou clicar lá no printf. Aí tem aqui, ó, falando sobre o printf, alguns exemplos, tá? Então, nesse exemplo aqui, olha só, a variável teste é do tipo inteiro, mas aqui ele colocou porcentagem D, porque na linguagem C, porcentagem D significa inteiro. Deveria ser double, né? Mas os caras, não, vamos inventar um negócio para complicar a vida do aluno, aí botar aqui D é inteiro, né? Eu acho errado, mas eles que criaram. Ó, então tá aqui, ó, um float, então é o número pi float, porcentagem F. Tá, professor? Beleza, mas onde é que eu vejo todos?
Então, esses porcentagem F, porcentagem I, porcentagem D, são conhecidos como especificadores de formato, tá? A documentação mais técnica chama os especificadores de conversão, pois ocorre, na maioria das vezes, de fato, a conversão de um valor numérico em uma sequência de caracteres, que eu quero escrever na tela, né? São caracteres, que representa aquele valor numérico que está salvo na memória, tá? Então, vamos procurar aqui, ó. Porcentagem D é número inteiro, também pode ser substituído pelo porcentagem I. Porcentagem U é número natural, certo? Ou seja, é um número inteiro que não tem sinal. Não é positivo nem negativo, é apenas um número sem sinal. Positivo, né? Porcentagem O, número inteiros representado na base octal. Ixi, Maria. Porcentagem X, número inteiro representado na base hexadecimal. Por exemplo, 42F7. Ou seja, são outras formas de representar os números, em binário, em decimal, em hexadecimal, em octal, certo? São formas de representar números. Porcentagem F, número decimal de ponto flutuante. Ponto flutuante, professor? O professor sou eu, né? Alunos. Ponto flutuante são os números decimais, que tem casas decimais, tá? Que na programação a gente chama isso de ponto flutuante. Número decimal, ou seja, números reais, que tem vírgula, certo? No caso da função printf, devido às conversões implícitas da linguagem C, serve tanto para float quanto para double, tá? O porcentagem F. No caso da função scanf, porcentagem F serve para float e LF, long double, serve para double. Complexo, hein, professor? Significa o que é isso que você falou? Que se eu quiser botar um double no printf, eu vou escrever porcentagem F, tá? Aí tem outros porcentagem aqui, depois vocês leem com calma, certo? Então vamos para o nosso código. Aqui está o manual, já botei o link para vocês desse manual, para vocês lerem com calma. Então, eu vou colocar o link desses especificadores de formato, tá? Já vou botar o link direto para isso daí também. Aqui, ó, vou copiar esse link. Copiar link. Beleza. Vou lá aqui na... Tem o livro aqui que eu coloquei, mas eu vou colocar aqui, ó. Especificadores de formato. Aí vou botar aqui o porcentagem F, porcentagem I, porcentagem D, porcentagem. Porcentagem. Pode falar. Não. Aí, dá um enter aqui. Vamos lá, salvar. Tá, então já vai, esse link que eu coloquei aqui já vai direto. Certo? Já vai direto para essa parte de especificadores de formato. Então, aqui, voltando para o nosso problema. Então, eu quero que escreva o número π, dá um espaço, e aqui apareça o que tiver dentro da variável π. Então, aqui eu vou escrever, como π é do tipo double, o número que tem vírgula, que tem casas decimais, o número real, o número decimal, então é porcentagem F. Beleza, porcentagem F, professor. E agora? Agora eu vou dar um espaço e vou escrever uma outra sequência de caracteres que significa quebra de linha. O Enter. Se eu quisesse fazer isso aqui, ó, vou apertar Enter. Deu uma quebra de linha, certo? No texto. Mas se eu fizer isso aqui, vai dar errado. Então, se eu quiser representar essa quebra de linha no texto, eu vou ter que substituir por /R, /N. Certo? Dentro das aspas ainda, tá? Depois do porcentagem F. Eu vou dizer o que significa isso aqui, ó. Vai aparecer lá o texto. Número π, dois pontos, espaço. Aí aqui ele vai substituir pelo que está salvo dentro da variável π, que é esse número aqui, certo? Aí vai dar um espaço e vai dar um enter no texto. Aí vai terminar o programa, que não tem mais nada aqui, certo? Vou salvar, Ctrl S. Agora eu vou executar. Eu vou lá em cima, aqui, ó,
tenho a Build and Run. É a rodinha amarela dentada com a setinha verde. Vou clicar em Build and Run. Cliquei. Aí apareceu desconfigurado porque eu escrevi número com acento no U. Como o MS-DOS do Windows não sabe que eu estou falando em português, ele pensa que eu estou em inglês, ó, tá tudo em inglês aqui, ó. Aí ele não tem o acento na língua inglesa, aí por isso que saiu desconfigurado, tá? Número pi, aí apareceu 3,141593. Opa! Saiu cortado isso aí, professor. Cadê o resto? Né? Ele arredondou, ó. Ele arredondou, tá entendendo? 3,1415, aí 9265, ele arredondou para 93. E se eu colocasse aqui LF, será que dava erro? Porque lá no manual ele fala isso, botar LF. Eu botei aqui LF, salvei, vamos compilar. Mesma coisa, ele arredondou para mim. Tá? Aí tem mais detalhes sobre os especificadores de formato, que eu não vou ficar falando, certo? Nessa aula de hoje, para não confundir vocês, para não encher de informação. Mas o fato é que eu posso aumentar ou diminuir a precisão aqui, ó. Se eu quiser que ele exiba quantas casas decimais depois da vírgula, 5 casas decimais, certo? Aí eu vou colocar assim, porcentagem 5F, tá? É só ler aqui, ó, a precisão. A precisão pode ter 4 significados diferentes. Se a conversão for real, o número de casas decimais a exibir, o valor será arredondado se a precisão for menor. Espera aí. É que fica ligando o pessoal do presídio para fazer um golpe, sabe? Mas não caio nesses golpes, não. Eu não atendo ninguém, meu amigo. É, toda hora é isso no meu também. É o tempo todo. Eu não sei que diabo deve ser os alienígenas invadindo a Terra através disso. Misericórdia. Não tem condições de ser o ser humano, não. Vamos lá. Cada vez que você atende, ele bota o negócio lá no inconsciente da pessoa. Vamos lá. Disseram aqui no chat que não conseguiram fazer, que não deu certo. Pronto. Quem não conseguiu fazer e não deu certo é porque eu acho que está faltando vocês fazerem isso aqui, ó. Foi lá na aula passada. Depois que você instala, certo? Você tem que ir lá em cima em Settings, do lado de Help, ó. Lá em cima, ó. Certo? Tem File, Edit, View, Search, Project, Build. Aí lá no finalzinho tem Help, aí tem Settings. Você vai em Settings, clica em Settings. Aí você vai em Compiler. O Compiler é o compilador, é o tradutor. Ele vai traduzir dessa linguagem C para a linguagem de máquina. Vou lá em Compiler. Settings, Compiler. Aí aqui, ó, abre essa tela bem grande. Eu vou clicar aqui, ó. Reset Defaults. Reset para os valores padrão. Reset Default. Vou clicar. Aí ele vai perguntar aqui, ó. Resete as configurações desse compilador para o padrão? Sim. Você tem certeza? Sim. Aí vai mudar um monte de coisa, vai dizer assim, que autodetectou a instalação do compilador GCC. Perfeito. Ok. Agora eu clico em OK. Aí agora é para funcionar, quando vocês fizerem, tá? Só basta fazer isso uma vez, certo? De novo, para quem está dando errado, pode ser que seja isso aqui, ó. Settings, Compiler. Aí vai abrir essa janela aqui do GNU GCC Compiler, você vai em Reset Defaults. Reset Descompilers é sim, sim, de novo. Espera ele dar OK. Ok. Agora eu vou lá para o chat para ver se foi isso ou se foi outro erro, né? Deixa eu tirar aqui a lupa. Peraí. Pode ser faltando um ponto e vírgula em algum lugar. Eu já fiz isso, mas já resolvi, deu certo. Já escolheram o dia do CA dele ou ainda não tem, porque não lembro mais. Acho que ainda não tem. O meu deu bom desde o início. Show. CA a gente não marcou, né?
Como é? Os professores estão fazendo CA? Como é? Me explica aí. Tem alguma Estão outra? fazendo sim, professor. Escolhe um dia para todos que podem aparecer, né? E faz. Os que têm dúvida, comparecem. Pronto, vamos escolher um dia então aí. Eu posso. Deixa eu ver. Eu dou aula. Aí é no mesmo horário de manhã ou é de tarde isso? É no contraturno, pode ser de tarde ou De de tarde noite. ou de noite. Certo. Eu vou dizer depois porque eu vou ter que ver no meu horário, mas vai ser de tarde. Aí vocês digam aí, vejam aí vocês o melhor dia. Qual é o melhor dia para vocês? Segunda ou quarta. Ou segunda ou quarta, né? É porque segunda tem a de português e tá muito em cima, não? Não, então A de quarta. português é segunda? Deve ser, não sei. É, tá no manual. Às E na quartas. terça? Terça tem Gisele. Não, Quarta. mas aquilo ali não é aula, não. Pra quarta. Ai, Qualquer coisa, pede para a Isa fazer um formulário lá para a gente voltar o dia melhor para cada um e ver. Pronto, é. Isso. Vocês vão vendo aí, porque também tem que ter as dúvidas, entendeu? Porque, tipo assim, eu não vou dar aula de novo, vocês vão ter que ter dúvidas na hora, né? Aí era bom vocês poderem O passar senhor vai dúvidas. fazer intervalo? Vocês que sabem, eu acho melhor pegar direto. O que é que vocês acham? É bom. pode Pega ser. direto. Vamos direto, aí a gente termina de 9h15, é? Uhum. Não, vai. Não, professor, É, 9h30. 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 é, É de cala a boca, 9h30 Vitor. pegar Porque direto. acaba. Porque se for normal é 9h45. Ah, tá, certo. Se for normal é 9h45. Certo. Uhum. Vamos lá. É porque depois, quando der 9h45, já é outra aula. Eu já tenho que sair, mas beleza. Deixa eu. Voltando aqui. Voltando. Então deu certo aí, né? Cadê? Professor, eu quero exatamente para acontecer quando a pessoa executar. É para aparecer do jeito que tá aparecendo aqui, ó. Eu vou executar build and run, número pi 3,1415. Aí eu tô dizendo assim, ele arredondou, certo? Se eu quiser dizer, não, eu quero que você mostre tantas casas decimais sem arredondar. Aí eu vou fazer assim, ó. Quantas casas decimais tem? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Então eu vou botar porcentagem, se eu não me engano, não sei se é 0,8F. Onde é que tá escrito isso? Lá no manual. Ó. Vamos lá para o manual. Lá no manual, no especificadores de formato. Dá certo se a pessoa fazer isso, não arredonda mais não. Eu botei ponto, mas na verdade é sem o ponto. Ó. Não é? Eu acho que é sem o ponto aqui. Deu certo com o ponto. Com o ponto Deus. Ah, é com ponto, tá aqui, ó, com o ponto. Ponto 8. Não foi? Vamos lá. Aí botei 0,8F. Salvei. Vou executar. Aí agora sim. Número pi. 3,14159265. Certo. Agora vamos fazer assim, ó. Deixa o número pi aqui, tá? Aqui tá certo. Agora eu quero fazer assim. Eu quero fazer que o alfa, que é um float, cabe menos do que double. O float cabe a metade do double. O double cabe o dobro do float. Aí eu só quero fazer um teste. Eu quero ver o que acontece se eu disser que alfa recebe, certo? O número pi, tá? Deixa aqui. Alfa recebe o número pi. E agora eu vou dar printf. Aí eu vou escrever aqui o nome da variável. Alfa, espaço, porcentagem F, tá? Float é porcentagem F e double é porcentagem F também. Todos que for números reais é porcentagem F, tá? Espaço, dou a quebra de linha, /R, /N, vou para fora das aspas, boto uma vírgula,
certo? E aqui eu vou chamar de alfa, tá? Ponto e vírgula no final. Ctrl S para salvar. Vamos ver se vai dar certo, o que é que vai acontecer. Porque eu estou salvando um número bem grande o tipo de dado que cabe por ele ser números reais, que tem vírgula. Porém, ele tem a metade do espaço desse aqui. Vamos ver o que acontece. Compilei. Veja só. Aí aconteceu que deu certo. Não gerou nenhum erro, certo? Porque os dois são números reais, tá? E ele arredondou de novo, né? Vou dizer, não arredonde, não. Vou fechar aqui. Ó, se acontecer de você compilar e depois você quer compilar de novo e tá cinza aqui, ó, caramba, por que ele não tá compilando de novo? É porque você minimizou o MS-DOS aqui, ó. Aí você tem que abrir o MS-DOS e fechar, ó, tá? Aí sim ele vai voltar aqui, tá? Voltando aqui. Então eu vou mandar o 0.8F para ver o que acontece. Se perde alguma informação, né? Ctrl S, para ficar igual o outro. Mostra 8 casas decimais depois da vírgula. Vamos lá, compilar e executar. Eita, professor, saiu diferente. Porque aqui tem 3.14159265. E aqui tem 14.15.92.74. O que foi que aconteceu aqui? Ele arredondou o número, certo? Ele não consegue salvar 8 casas decimais, ele arredondou, tá? Então, ora, o tipo float gasta 4 bytes. Então, se eu colocasse aqui só 4, ia acontecer o quê? Vamos lá. Fecha aqui. Ele arredonda mais ainda, né? Então, quando eu boto esse 0 ponto alguma coisa, é a quantidade de casas decimais que eu quero que exiba, tá? Mas lembrando, como eu passei do tipo float para o tipo... Desculpe. Como eu passei uma variável do tipo double para o tipo float, eu perdi informação, porque cabe menos, certo? Beleza. E se eu quiser fazer assim agora, professor? Eu quero dizer que beta recebe alfa. Ou então, sei lá, beta recebe pi. Tá? O que é que acontece? Pi é esse número aqui, que é um número que tem casas decimais, certo? E eu estou querendo salvar numa variável que é do tipo inteiro. Será que vai dar certo? Vamos lá, então beta recebeu pi, aí eu vou imprimir aqui, printf, beta, aí aqui, porcentagem, beta é uma variável, aí, bom, aí aqui vai ser porcentagem de alguma coisa, vírgula, eu quero que aqui apareça beta. Beta é de que tipo? É do tipo inteiro. Então aqui, lá de acordo com o manual, é porcentagem I. Vamos ver se vai funcionar esse programa. Vou compilar. Veja bem, ele funcionou, mas ele perdeu informação. Ele traduziu, fez um casting. Ele entendeu que aquele número inteiro que tinha vírgula, ele pegou só a parte inteira, tá? Deixa eu botar do lado aqui, ó, o código e o resultado. Aqui, o código e o resultado. Número pi salvou na variável do tipo double, beleza, pegou tudo. Quando eu pego a variável do tipo double e salvo o conteúdo dela dentro de uma variável float, eu vou perder alguma informação, porque ele cabe menos, tá? Cabe a metade. Então, por isso que arredondou, perdi informação. E quando eu pego uma variável do tipo double, que é essa aqui, bem grandona, tá? Uma variável que tem casas decimais, e tento colocar dentro de uma variável inteira que não tem casas decimais, eu vou perder as casas decimais. Vou ficar só com a parte inteira, certo? E foi o que aconteceu aqui, tá? Pessoal, eu acho que por hoje tá bom, certo? Porque
já avançou demais, senão eu vou dar matéria nova, tá? Não vai dar tempo da gente dar matéria nova, não. Vamos finalizar por aqui. Então, qual é o principal da aula de hoje que a gente aprendeu? Nós aprendemos a criar variáveis, que são esses locais da memória RAM, onde eu quero salvar informação, certo? Nós aprendemos sobre os tipos de dados, que significa o quê? Quanto que vai gastar na memória RAM, certo? Então, o tipo de dado é quanto que ele vai reservar lá na memória RAM para mim, ó. Volta lá para o slide. Certo? Então, o inteiro, o float e o caractere é quanto que eu reservo na memória RAM para minha variável, tá? Então, se eu disse que uma variável é do tipo double, ele reserva 8 espaços de memória para mim, certo? Então, nós vimos os tipos de dados e criamos um programa que escreve na tela um texto junto com o conteúdo de uma variável. E a gente viu que eu não posso escrever aqui alfa. Eu não posso chegar aqui e escrever alfa e querer que ele escreva lá no texto o alfa aqui. Não. Ele vai escrever a palavra alfa, tá? Se eu quiser que ele escreva na tela o valor da variável alfa, eu vou ter que botar aqui um caractere que vai ser substituído pelo valor da variável que tiver depois da vírgula. Então, eu vou botar porcentagem, como alfa é do tipo float, porcentagem F, tá? Deixa eu ver se alguém tem perguntas. Então, essa é a mensagem da aula de hoje. Sim, tem uma pergunta aqui, ó. Aparece o pi, o professor, o meu apareceu 3.14.0000, mas só coloquei 3.14. Por quê? Exatamente. Olha só a pergunta de Natan aqui. Eu só coloquei 3,14. Ele completou o resto tudo por zero. Porque ele está exibindo as outras casas decimais depois do 14. É zero. Tá certo. Tá? 0 é igual a 0,000000000. Entendeu? 3,14, 3.14 é a mesma coisa, é igual a 3.14000000, certo? Só que eu não preciso escrever esse zero todo. Então, a partir do momento que você só colocou 3,14, as outras casas decimais, o compilador disse que é zero, tá? Você não colocou essa informação aqui, ó, as outras casinhas decimais, né? Então, ele entendeu que é tudo zero depois, tá? Foi isso que ele fez. Aí, ele exibiu. Aí, se você quiser que ele exiba só 3,14, você vai botar 0,2. Aí, ele vai exibir só duas casas decimais, ó. Eu botei aqui porcentagem 0,2F. Aí, ele só vai exibir duas casas decimais, ó. 3,14, tá? Como eu mandei ele exibir 8 casas decimais, 0,8, ele vai exibir tudo que eu salvei. Como você não salvou esses números aqui, você só botou 3,14, ele vai subentender que o que está aqui depois é zero, tá? Tá certo. Vamos aqui tirar da lupa. Mais alguma dúvida? Não, professor. Não estou conseguindo. Ele reinicia toda vez que eu coloco /R. Ana Heloísa, tu já resolveu isso daí? Ou ainda está... Não, não consigo. Toda vez que eu vou escrever algo, ele apaga tudo. Pronto, então vamos fazer assim. Eu vou tirar o meu compartilhamento, aí você compartilha a sua tela, tá? Certo. Pronto, para a gente ver o que é. Pode compartilhar a sua tela. Professor, eu consegui, mas eu fiz até o printf número, só até aquele primeiro. Sim, Deu e os certo. outros?
Ah, não deu para acompanhar, não. Depois eu vou tentar colocar. Certo, eu vou copiar tudo no chat, enquanto a Ana está escrevendo aí. Ana, sabe o que eu acho que é? Volte lá para o que você estava mostrando. Ficou em branco, né? Aí, eu acho que as aspas duplas, tá errado essas aspas aí. Vai lá. Programa C. Sim, ele está fazendo isso, ele está reiniciando, Ana? Tira essas aspas duplas daí do printf, para a gente escrever outras aspas. Lá do printf, o printf, aí tem uma aspa dupla ali, a gente vai deletar ela, e aí a gente vai colocar outra aspa. Vai, tira ela. Vai lá, tira essa aspa. Ainda está aparecendo, delete ela, aspa. Tem que deletar. Bora, ó, o pessoal tá só de onda escrevendo coisa no chat ali para aparecer, né? Tá atrapalhando a menina. Delete aí, por favor, Ana, essa aspa dupla. Pronto. Agora vamos procurar a aspa certa lá no teclado. Eu acho que é essa que está aparecendo em cima da letra Q. Tá vendo? Em cima da letra Q ali, ó, tem uma opção ali que tem uma aspa dupla ali, ó. Se você clicar, acontece o quê? Em cima do quê nesse teclado que está aparecendo aí? Tem o parênteses, aí tem uma aspa dupla ali, ó. Tá vendo? Olha, é essa aspa aí fecha a aspa, a mesma aspa. É a outra barra, né? Essa barra não. É a barra invertida. Não é a barra do comentário, não. É a barra ao contrário. Ela tá. Isso, barra R, barra N. Minha gente, vocês ficaram falando tudo no chat ali, aí bagunçou o raciocínio aqui. Aí fecha a aspa, aquela aspa que fica em cima do quê? Aí, vírgula. Não, tu é guerreira, porque tu tá fazendo no celular, é difícil de digitar, vice. Cara, acha Ô, Ana, tu quer que eu mande a vírgula do lado de fora. e tu copia e cola? Porque fica mais fácil. Não, porque aí ela não vai aprender se ela copiar e colar, entendeu? É bom ela digitar porque ela mesma tá fazendo. Não, Uhum. a, a vírgula fica dentro do parênteses, fora da aspas, tá? Entre a aspas e o parênteses. Vírgula, aí. Aí agora você bota o nome da variável, que é pi. Agora, ponto e vírgula depois do parênteses, pi aí, né? Aí pi. Aí depois do parênteses, ponto e vírgula. Aí, ponto e vírgula. Não, não é esse ponto e vírgula, não. É o mesmo ponto e vírgula que tu botou lá nas variáveis, entendeu? Um ponto sem ser esse. Tá ali, ó, debaixo do 3. Aí, agora manda compilar. Compile. E depois run. Tá dizendo que teve erro, né? Ok. Ele não disse qual foi o erro, não. Sim, tá faltando fechar. Ó, lá no main você abriu chaves, mas não fechou chaves. Então, tá vendo a linha 9? Agora você vai criar a linha 10. Depois do ponto e vírgula, você dá um enter para ele ir para a linha 10. Agora você fecha chaves. Em cima da letra E, tem o fecha chaves, fechando. Você abriu lá no main, falta fechar. Não é aspas, não, é a chave. A chavezinha. Aí, pronto, agora manda compilar que vai dar certo. Tá acusando outro erro? É ok.
Ah, como é? Qual é o erro que ele está dando agora? Compila aí de novo para a gente ver. Please fix project erros first and tap compila. Sim, mas qual é o erro? Ele não diz, não? Ok. Ana, eu acho que tu vai ter que escrever... Ah, não, já sei o que é, Ana. Lá em cima, na linha 1, include stdio.h, aí tá faltando o maior que, depois do H, para fechar essa tag. Isso aí, maior que. Deixa o H, né? Bota o H, minúsculo, H minúsculo. Aí, maior que é para fechar. Não, não é escrito maior que, não. A É setinha pro lado. o símbolo de maior que fica em cima da letra E. Tá vendo essa setinha para o lado, em cima da letra E? Isso. Agora salva, manda compilar que vai dar certo. Outro erro foi? Ok. O include stdio. Aparentemente tá igual o meu código, não é não? Número pi. Escreve antes do... Tá vendo? Na linha 3, a linha 3 tem o main, tá? Antes do main, escreve void. Aí, void. Aí dá um espaço para o main. Void. V-O-I-D. Void, espaço. Pronto. Eu acho que agora vai dar certo. Salva. O compiladorzinho nojento, viu? Vai, ok. Ana, tira o void, escreve int. Tira o void, escreve int. Vai ter que dar certo. Escreve int, espaço. Agora, debaixo do printf, você vai para entre a linha 9 e a linha 10, tu dá um enter para criar uma nova linha, que a gente vai precisar digitar um último comando para dar certo. Aí, vai, cria uma nova linha entre a 9 e a 10. Dá um enter. Isso, escreve return. Aí a última, return com U, return com U. Return, RN, pronto. Return espaço 1, 0, ponto e vírgula. Return espaço 0, ponto e vírgula. Ponto e vírgula. Agora vai dar certo. Olha, successful, project saved, run, compilando. Não esquece de salvar para tu não perder esse daí. Aí tem que mandar rodar lá, run. Tu clica lá no rum. Número pi, pronto. Aí depois tu faz o resto. Não tava pistola não, eu tava de boa. É porque eu já tava ficando irritado com esse compilador do celular, mas deu certo. Na próxima aula eu vou explicar esse int e esse return, tá? Nesse main. Pessoal, muito obrigado pela atenção. Na próxima aula a gente volta. Quem ficar com o vídeo, por favor, bota público lá para o IFRN. Compartilhe o link. Quero agradecer a todos. Pode falar. No meu aqui deu erro aquele último. Mostre aí sua tela. Peraí. O professor. Vai ter lista de presença. A presença eu vou ver agora. Peraí. O professor, para quem deu certo, já pode sair? Peraí, deixa eu fazer a presença aqui rapidinho. Eu vou filmar aqui quem está online, que depois eu vou pegar essa lista aqui. Certo? O professor, a Alice estava, só que ela acabou de sair, porque ela está viajando, a internet dela caiu. Tem nada não. Não vou botar falta em ninguém, não. Certo? Tá bom. Que boa. Vai lá, mostra aí. Fica com esse negócio vermelho aqui, ó. Tem que aumentar bem muito a letra, porque não tá para ver, não. Mas eu já sei o que é. Você botou ponto e vírgula dentro do parênteses, é fora do parênteses. Ah, peraí. Tá minúsculo, não dá nem para ver, mas eu fui só no instinto. O professor é top, viu? Foi só no instinto.
Porque não dá para ver não, né? Assistente superior. Vocês têm que... Tá dando outro erro, ó, não é? Você escreveu print, é printf. Ah, droga. Eu tô bem hoje. Peraí. A gente tem um curso superior também, viu, de informática. Quando vocês terminarem esse, façam o superior. Tá, agora foi. Pronto, agora vamos encerrar porque eu vou ter outra aula, Beleza. tá? Valeu, pessoal. Muito obrigado. Até mais. Tchau, professor. Valeu, tchau.